Que a bênção de Jesus, o nosso grande mestre, esteja sempre conosco em todos os dias de nossa existência. Namastê a todos. O nosso trabalho hoje é um trabalho simples, porque falar de gente que faz não é difícil, é simples. Falar de Ivone do Amaral Pereira não é uma das difíceis tarefas para um palestrante espírita. Essa senhora, que inicialmente teve um efetivo trabalho na doutrina espírita, diferente de alguns de nós, nasceu em lar espírita, de pais espíritas, uma mediunidade ostensiva. Ela divulgou a doutrina espírita com muito respeito, com muito amor e principalmente com uma abnegação que poucas vezes assistimos na maioria dos médicos, na maioria dos trabalhadores. A nossa irmã, ela tem um trabalho na doutrina não só como escritora. Todos nós conhecemos Ivone do Amaral Pereira como escritora, mas Ivone, ela não foi apenas escritora. Ela foi médium, ela foi uma das mais entusiastas trabalhadoras dedicadas ao Esperanto, essa língua que ainda vai ser para nós universal, que ela só possui 14 regras, nenhuma exceção. É uma língua que tem radicais e elementos de todas as outras línguas. Então, aprendendo Esperanto, todos nós vamos ter condições de trabalhar e de nos comunicar com qualquer cidadão em qualquer parte do mundo. Então, no começo do século XX, ela foi uma grande entusiasta do trabalho com essa língua. Eu comecei, já que o nosso trabalho é explorar o trabalho mediúnico dessa trabalhadora espírita, o seu trabalho social, o seu trabalho político, eu coloquei como título da nossa palestra hoje, subtítulo, já que ela tem um título, Uma Vida Vivida com Trabalho. Vocês verão os nossos slides, não vai ser difícil, que eu usei a letra bem generosa, não é? Eu também estou com uma leve dúvida aqui, porque eu creio que vocês estão lá no fundo, porque deram lugar para os seus mentores sentar aqui na frente, é isso? Então, está tudo certo agora eu entendi bem. Eu tomei banho, minha gente, tomei banho, o tio lavou minhas roupas, tudo direitinho, está muito cheiroso. Estou me sentindo assim meio leproso, estou brincando. Olha só, a nossa médium ela vai ser em Rio das Flores, no Rio de Janeiro, no dia 24 de dezembro de 1900, finalzinho do século XIX. Essa Rio das Flores, ela é conhecida hoje como Valência, no Rio de Janeiro. 9 de março de 1984 foi uma data fundamental, que é a data do desencarne da nossa queridíssima Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone, como ela é conhecida por todos nós, espíritas, ela, pelos familiares e amigos, era conhecida como Tuti, e foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras. Nós tivemos muitas, mas ela foi uma das mais respeitadas. A Mário acabou de falar agora há pouco sobre Memórias de um Suicida, um best-seller, um dos livros que venderam milhões, e que com certeza trouxe para nós um verdadeiro, como vamos ver aí, um verdadeiro lideulo, um verdadeiro livro que orienta a não nos suicidarmos e o que significa o suicídio para nós, espíritos encarnados. Então esse livro é fundamental. Ela foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, foi autora de romances, todos eles psicografados, bastante conhecidos: Devassando o Invisível, Cavaleiros de Lumieres, variados livros ela escreveu à luz de espíritos diversos, como o irmão Charles,
espíritos como o Camilo Cândido Botelho, que é o nome, digamos, o pseudônimo usado por Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida. Muita gente pergunta, eu vi que era Camilo Castelo Branco. Claro, o espírito usa Camilo Cândido Botelho, já para não comprometer os encarnados que trabalhavam com seu nome, já que as famílias costumavam exigir os espólios daqueles encarnados, como foi o caso, que todo mundo conhece aqui, do nosso irmão Chico Xavier, quando psicografou Humberto de Campos. Ele teve que deixar de psicografar com o nome Humberto de Campos e passou a assumir irmão X, por orientação do próprio Humberto, para ele não ter problemas com a parentada de Humberto de Campos. Ela dedicou-se por muitos anos ao serviço da desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Também ela ministrava algumas curas, mas ela gostava de orientar os doentes a procurar a natureza. Aí está a nossa médium, Ivone do Amaral Pereira, então com 15 anos de idade, uma jovenzinha. Quem tiver a oportunidade de assistir a um documentário que é Ivone Vive, vai conseguir ver todo esse material que eu acabei de passar aqui, e também um pequeno vídeo de 7 minutos que a gente encontra na internet, no YouTube. Está aí Ivone do Amaral Pereira, já em idade bem avançada. Ela foi filha de Manuel José Pereira Filho. Vamos ver que ela vai chegar um momento em sua vida infante, na sua infância, que ela não vai aceitar o pai biológico, já que ela tem as influências de um possível médico espírito, e as suas lembranças da última encarnação na Espanha fazem de falta do antigo pai e não do novo, mas nada que não pudesse ser superado com a explicação e orientação espírita e dos espíritos. Um pequeno comerciante, ele era comerciante, pai dela, e também Dona Elizabeth do Amaral, como sempre, uma senhora dona de casa, como as mulheres do passado. Hoje nós temos um avanço disso aí. Foi a primeira de 6 filhos do casal. A mãe já havia tido um filho de seu primeiro casamento. Recém-nascida, com apenas 29 dias, teve um acesso de tosse que a sufocou, deixando-a em estado de catalepsia, em que se manteve por 6 horas, tendo o médico e o farmacêutico da localidade chegaram a atestar o óbito por sufocação. E é bem interessante porque quando nós lemos Recordações da Mediunidade, livro escrito sob inspiração da equipe espiritual que acompanhava a nossa médium, era um livro de experiências pessoais, onde ela falava sobre suas experiências, seus medos, suas dificuldades, os problemas que ela tinha enfrentado na vida. Então, a nossa médium, ela trazia em si essa sabedoria e teve essa presciência quando adulta, aos 29 anos de idade, ela reviu o processo e aí pôde escrever em Recordações, com a ajuda dos espíritos que assim narraram, que aquela catalepsia, que é aquele estado de quase morte, que nós ficamos praticamente com a ausência de sinais dos sentidos periféricos, e aí geralmente deve-se esperar entre 12 e 24 horas, e com 6 horas ela retornou, já ia enterrá-la. Então, mais tarde também o espírito Charles explica para ela que esse momento de sufocação era um momento também que ela estava passando para melhorar a sua vida, porque em uma outra encarnação muito recente ela tinha se suicidado por afogamento. Então era um momento de ela resgatar aquela perda e aquela memória no perispírito dela. A família preparou o corpo da bebê para o velório, colocando-lhe um vestido branco e azul, adornando-a com uma grinalda, toda criança, quando era enterrada. Enquanto aguardava o pequeno caixão, branco de praxe. Nesse momento, a sua mãe, retirando-se para o interior da residência da família, endereçou uma fervorosa prece a Maria de Nazaré. Não esqueçam que no livro Memórias de um Suicida, ela vai trazer para nós a presença da grande comunidade dos servidores de Maria. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro e de tê-lo sempre para reler,
vai ter uma ótima orientação para os seus momentos de dor. É só lembrar do quanto Camilo Canto Botelho e todos os espíritos que, como Miguel, acompanham o seu processo de sofrimento, passaram na espiritualidade, que não é só de maravilhas que o mundo espiritual é feito. E essa legião de trabalhadores, a legião de servidores de Maria, é a grande população que hoje toma conta de variadas colônias, principalmente aquelas próximas às regiões umbralinas, que nós chamamos de umbral fino, como é o caso do nosso lar. Continuando, solicitando a intervenção, a mãe pediu a Maria. E, uma vez que no íntimo não acreditava que a filha estivesse morta, momentos depois a bebê acordou chorando. Décadas mais tarde foi explicado que o fenômeno vivido naquela idade correspondera a um resgate que, no caso, a médium deveria naquele momento passar por ser suicida por afogamento em encarnação anterior. Ivone cresceu em lar espírita e modesto, visitado em diversas ocasiões pela pobreza. O pai, homem de bom coração, desinteressado dos bens materiais, conheceu a falência comercial por 3 vezes, por favorecer os fregueses em prejuízo próprio. Você conhece também outros nomes, como espíritos que acompanham a nossa irmã Ivone como Bezerra de Menezes, que se caracterizou por ser um homem que praticamente não viveu em função dos bens materiais. E a gente sabe que no mundo capitalista que nós vivemos, se você não viver em função do mundo capitalista, você empobrece de maneira muito humilde. Porque a grande ordem, como diz Bauman, é o consumo, é o crédito, é a busca de dinheiro. Quem vive hoje no mundo capitalista vive em função disso. Posteriormente viria a tornar-se modesto funcionário público, com certeza professor, não é? Professor. Posteriormente viria a tornar-se modesto funcionário público, cargo que ocupou até sua desencarnação em 1935. Era comum a família abrigar pessoas que afirmaria mais tarde que desde cedo se desprendeu das vaidades do mundo, vivenciando as dificuldades do próximo. Esses exemplos ela já tinha do próprio lar dos pais espíritas. Eu aproveitei e pensei na internet 2 imagens interessantes. Essa de 40 anos de aniversário de morte, no caso de 25 anos de aniversário de morte de Ivone, e cá embaixo nós temos Ivone, um netinho dela aí, ela bem já de idade, já com bastante rugas marcadas, mas uma ótima médium aí, uma ótima médium de receitas, de acompanhamento, homeopata, ela é fantástica. Com 4 anos de idade, a menina já via e ouvia espíritos, os quais, por falta de conhecimento e maturidade, considerava como pessoas normais, encarnadas. 2 entidades lhe eram particularmente caras. E aí nós temos essas 2 entidades como sendo orientadoras de Ivone do Amaral. O espírito Charles, a quem considerava o verdadeiro pai terreno, devido às vivas lembranças de uma encarnação passada, em que esta entidade fora o seu pai carnal, este seria o seu orientador espiritual durante toda a sua vida e atividade mediúnica, e esses espíritos mostravam para ela, através das obras psicografadas por ela, que aquelas situações que ela estava narrando, ela também fazia parte delas. Ela também era personagem naqueles momentos. Então, quando você estiver lendo os livros da nossa Ivone, que eu vou descrever daqui a pouco alguns deles, você vai estar lendo não só a história de personagens, mas a história também de personagens reais. Ou seja, encarnações da própria médium e dos espíritos que guiam o seu trabalho. Então, essa é a grande particularidade de nossa Ivone. O espírito Roberto de Canalejas, um médico espanhol, em meados do século XIX, entidade pela qual nutria profundo afeto e com a qual mantinha estreitas ligações espirituais, porque com o filho de saudade, dívidas, ela tem dívidas. Você vai ver isso aí, Cavaleiros de Lumieres. Vai ver a dívida que ela tem com o Roberto de Canalejas. Os fenômenos que percebia perturbavam a jovem Ivone, acometida de imensa saudade do ambiente familiar que desfrutara na encarnação anterior, na Espanha, que recordava com vívida clareza. Ela tinha essa imagem, essa vívida imagem de que ela tinha vivido na Espanha. Então, com certeza, para ela, muitas vezes, o pai que ela tinha não era o pai dela. Era apenas um espírito encarnado que tem a responsabilidade de lhe dar a educação. O conhecimento espírita dava também aos pais o entendimento de que ela não estava ficando louca.
Porque isso numa família não espírita vai dizer, olha, ou esse menino não gosta de nós, é um ingrato, ou ele é louco. Mas hoje nós sabemos como espíritas que as nossas encarnações, elas influenciam diretamente nossas vidas e são respostas para os acontecimentos atuais. É claro que alguns acontecimentos atuais, eles são realçados por nossa recalcitrância. Nós somos recalcitrantes, erramos como calcetas, pagamos, ou seja, aprendemos com os nossos erros. Considerava os seus atuais familiares, principalmente o pai e os irmãos, como pessoas estranhas, assim como estranhava a casa e a cidade onde morava. Para a criança, o pai verdadeiro era o espírito Charles, e a casa real, a da Espanha, não aquela que ela morava, mas isso quando criança. Esses sentimentos conflituosos, assim como o afloramento das faculdades mediúnicas, faziam com que Ivone apresentasse um comportamento considerado anormal por seus familiares, razão pela qual, até aos 10 anos de idade, passou a maior parte do tempo na casa da avó paterna. Essa é a grande problemática do médium, né? O médium é sempre aquela criatura vista de maneira percussiente e às vezes também duvidosa, né? Será que é normal? Essa criança é normal? Então, ela, desde cedo, demonstrava suas características mediúnicas de clarividência, né? Então, ela trazia grandes dificuldades e problemas. Aos 8 anos de idade, a menina viveu um novo episódio de catalepsia. Não acompanhava muito ela porque é uma marca registrada no perispírito dela. Quem tiver oportunidade, leia o livro O Perispírito e Suas Modelações. Um livro que merece ser lido por todos nós espíritas. Do nosso confrade Luiz Gonzaga Pinheiro, da editora M, de Capivari. Nós temos aqui, acredito. Se não tiver aqui, mas na próxima feira vocês terão esse livro em nossa feira. É um livro que todo espírita e estudante tem que ter esse livro, para saber que muitas mudanças no seu corpo são mudanças promovidas pelo nosso perispírito e pelas reações das memórias que estão vincadas em cada sulco específico do nosso perispírito. Então dá uma olhadinha lá nesse livro que você vai entender melhor a sua vida como espírito encarnado, o perispírito e suas modelações. Luiz Gonzaga Pinheiro é o médium e médico que escreveu essa obra. Certa noite em desdobramento espiritual, que era uma coisa normal para Ivone, tanto é que Cavaleiro de Mulheres, Devação do Invisível, o próprio best-seller Memória do Suicida, ela escreveu de memórias quando ela retornava ao corpo físico. Ela não escreveu psicografando, ela viu as cenas e descrevia quando voltava, com o auxílio mais tarde do espírito Leon Denis. Mas vamos chegar lá. Percebeu-se diante de uma imagem do Senhor dos Passos, existente na igreja frequentada pela família, e o santinho pedindo socorro a ela. Olha o que aconteceu. Ele dizia que sofria muito, geralmente a imagem de Jesus é ali crucificada e tal. A imagem, então, animando-se, dirigiu-lhe as palavras: vem comigo, minha filha, será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. A menina, aceitando a mão que lhe era estendida pela imagem, subiu os degraus do altar e não se lembrou de mais nada. Nessa idade, teve o primeiro contato com um livro espírita. Posteriormente, aos 12 anos, ganhou de presente do pai o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, obras doutrinárias fundamentais que a acompanharam pelo resto da vida, atuando como um bálsamo nas muitas horas difíceis. Aos 13 anos de idade, começou a frequentar sessões práticas de espiritismo, o que lhe dava grande alegria, uma vez que conseguia visualizar os espíritos comunicantes. 13 anos de idade, ela já é um fato sui generis. Se você disser que uma menina ou um menino de 13 anos de idade devem frequentar uma reunião mediúnica, a maioria dos puristas vão dizer que está proibido, não pode frequentar. Adolescentes não frequentam reunião mediúnica. Não sei o que Ivone estava fazendo nessa reunião. Ela era uma daquelas que não defendia a pureza doutrinária, defendia o que a Wagner falava agora no início, defendia o trabalho, a praxis, tinha muito blá 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 e tinha pouco trabalho. Então, com certeza, quem quer realmente atuar na seara espírita precisa estudar, precisa, mas vai colocar em prática tudo que aprende.
É fundamental isso aí, para não ficar naquela história. E quando eu lia sobre a história dela, lembrava que foi com 14 anos de idade que eu conheci o Livro dos Espíritos. E, na verdade, foi apresentado para mim por uma criatura que não era espírita. Ela queria vender o livro, na verdade, que era o nosso irmão, que já está na pátria espiritual, Marcos, o famoso Marco da revista. Para mim, Marco Bonga, meu amigão, era ele que me mostrava Allan Kardec e dizia: Rogério, você compra tudo na revista, aquela é boa, aquele livro deve ser bom. Até que um dia, um católico apostólico romano em roxo, eu resolvi comprar aquele livro. Li o livro, eu lia muito rápido, e depois esse livro foi defenestrado pelos meus irmãos de doutrina religiosa. Rasga esse livro, esse livro do demônio. Eu não rasguei, mas dei um amigo meu. Depois comprei o Evangelho, li o Evangelho. Depois que li o Evangelho, tive que rasgar de novo, ou seja, tive que doar de novo, porque isso aí não presta não. Isso aí é coisa do demônio, faz isso não, vai perder. Mas o contato com essas obras me deram um incômodo de não entender mais, da mesma forma, a minha relação com o divino, como eu entendia antes. Então hoje eu entendo porque o Ivone do Amaral Pereira precisou ter contato tão cedo com a doutrina espírita. Nós temos muitas responsabilidades. E eu nem de perto quero me comparar, tá bom? Ivone teve como estudos apenas o antigo curso primário, primeira a quarta série. Ela não passou disso aí. Atual primeiro segmento do ensino fundamental, ela não passou da quarta série. Devido às dificuldades financeiras da família, não conseguiu prosseguir nos estudos, o que lhe representou enorme provação, uma vez que amava o estudo e a leitura. Para auxiliar a família e o próprio sustento, dedicou-se à costura e ao bordado, e ao artesanato de rendas e flores. Afastada do mundo em função da educação patriarcal do interior do Brasil, à época, se o recolhimento favoreceu o seu desenvolvimento mediúnico, transformando-a, entretanto, em uma criança excessivamente tímida e melancólica, tendo cultivado desde a infância o estudo e a leitura, completou a sua formação como autodidata pela leitura de livros e periódicos. Essa mulher sofreu tanto, minha gente, porque até hoje as mulheres ainda sofrem preconceitos acerca da sua própria liberdade enquanto mulher. Imagine no começo do século XX, primeira metade do século XX, uma mulher querendo se emancipar no interior do Brasil, tentando se tornar independente, ter o seu dinheiro para investir no seu trabalho. Ela sofria com certeza berrantes, aterrorizantes preconceitos acerca da sua própria vida. Ela tinha tanta consciência disso que ela acabou descobrindo que o marido que ela possuía, ela já tinha promovido, já tinha feito algo muito ruim para ele. Ela já tinha promovido o perjúrio e levado o próprio marido no passado a morrer de maneira dolorosa. Então ela era esposa dele agora, sofria com ele agora, porque o fez sofrer no passado. Não quero dizer que você que sofre com seu marido, com sua esposa, com o filho, fique o tempo todo justificando, não. Tem que passar também de vez em quando na cara do marido, da esposa, do filho, que ele quer tomar vergonha na cara, né? Ah, não, tudo é reencarnação. Não, tenho que suportar ele gritando comigo que isso é da minha reencarnação. Não. Cacete às vezes resolve, né? A famosa paudagogia resolve a beleza. Minha mãe sempre usava essa técnica com a gente e nunca deu errado, né? A gente aprendeu na marra. Acho que todo mundo aqui aprendeu assim. Não podia responder ao pai que levava logo uma voadora, né? Para aprender a respeitar pai e mãe. Hoje o menino vai entregar a gente no conselho tutelar. Está aí algumas imagens de obras, tanto biografias como a segunda obra ali, Ivone do Amaral, O Voo de uma Alma, que é uma biografia sobre ela, como também no fundo ali na terceira imagem nós temos o nosso Camilo Canto Botelho ao fundo e Ivone do Amaral, mas com a pintura. E uma homenagem, que depois eu vou explicar melhor, do jornal Ceareiro, que ela recebeu. E no começo ali é o livro Devastação da Mediunidade, que ela recebe sob a orientação do Bezerra de Menezes, e que teve aquela primeira capa ali. Depois recebe outra capa, a FEB vai republicar a obra, vai dar um novo projeto gráfico, e aí a capa histórica acaba sendo substituída.
Aos 16 anos, ela já tinha lido obras clássicas de Goethe, famoso poeta alemão, Bernardo Guimarães, literato brasileiro, José de Alencar, literato português, Alexandre Herculano, literato também, Arthur Conan Doyle, famoso escritor de história do espiritismo, contemporâneo de Kardec, mesma época, não do mesmo país, mas na mesma época, ele era inglês, Arthur Conan Doyle, e outros. A partir dessa idade, fase da adolescência, a mediunidade tornou-se um fenômeno comum para Ivone, que recebia a maior parte dos informes de além-túmulo, crônicas e contos em desdobramento no momento do sono noturno. A sua faculdade apresentava-se diversificada, tendo se dedicado à psicografia e ao receituário homeopático, à incorporação, à psicofonia e ao passe, e até mesmo, em algumas ocasiões, aos efeitos físicos de materialização. Por isso eu fiz questão de colocar no meio, naquela imagem, o nosso irmão Peixotinho, né? Um dos médiuns mais famosos em materialização. Ele só parou quando Emmanuel orientou que ele voltasse a fazer atividades psicográficas e parasse um pouco com o trabalho de materialização. O mundo não precisava de materialização, precisava de trabalhadores voltados ao bem. Agora, continuando, dedicou-se à atividade de desobsessão, a nossa Ivone, alimentando um particular carinho pelos suicidas. Ela tem um caderno, minha gente, onde ela anotava o nome de suicidas famosos e desconhecidos. Ela orava diariamente por esses suicidas. Ela ficava o tempo todo preocupada, porque ela tinha visto como era o vale dos suicidas. Ela conhecia de conversar, alguns irmãos, ela teve a oportunidade de conversar com Getúlio Vargas. Antes de essa de Queiroz, convenceu a escrever uma obra por Wanda Canuto. Ele já tinha conversado com a nossa médium Ivone de Amaral Pereira. Então ela já tinha um contato de muito carinho com os espíritos que passavam por situações de suicídio. Então ela tinha um grande carinho na desobsessão por irmãos suicidas. Também, muitas das entidades que teve a oportunidade de assistir tornaram-se suas amigas ao longo dos anos. Atuou em casas espíritas nas cidades de Lavras, Minas Gerais, de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, a grande cidade espírita de Minas. A dona Isabel Salomão hoje é o grande nome do Centro Espírita Casa do Caminho, que recebe o mesmo nome do nosso. Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e Rio de Janeiro, a capital, onde residiu sucessivamente. Mas nada disso foi fácil. Ela viveu, mas viveu praticamente como pobre a vida inteira. Ela era uma médium, muitos materiais psicografados por ela ainda estão guardados na famosa Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Paranaense. Para vocês que gostam de pesquisar, acessem pelo portal da FEP, que é do Paraná, não é a Federação Espírita de Pernambuco, é do Paraná. Você vai encontrar um nicho no site que é a Biblioteca de Obras Raras. Vai encontrar não só as obras básicas em francês, mas as obras do Leon Denis, as obras do italiano Ernesto Bozano, de Gabriel Delany, as obras do famosíssimo inolvidável, citado agora há pouco no texto lido por Amaro, Alexander Aksakov. Ou seja, todas essas obras que são bases de fundamento do espiritismo em língua original, em inglês, francês, alemão. Então é bem interessante dar uma olhadinha lá. Essas imagens de baixo, no canto, uma pintura do final do século XIX, 1899, de Leon Tolstói, espírito que a nossa irmã vai psicografar através dele. Também, ali no cantinho, está o nosso irmão Camilo Castelo Branco, que eu vou mostrar a vocês uma imagem bem interessante de um pessoal que é o Projeto Imagem. Eles são de Campinas, em São Paulo, e produzem e reproduzem em desenhos as situações de famosos livros espíritas. A nossa irmã foi assistida por entidades de grande reputação, como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o famoso lidador pela unificação rostandista também, Bittencourt Sampaio, que dá nome à nossa
Fraternidade Irmã, Fraternidade Espírita Bittencourt Sampaio, é por causa dele. O nosso Camilo Castelo Branco, você não vai encontrar esse nome lá no livro, vai encontrar Camilo Cândido Botelho, mas não se preocupe, é só uma técnica, uma tática usada pela médium para despistar a família do Camilo Castelo Branco. Frederic Chopin, que ela descreve ele como sendo um espírito dos mais carinhosos. Numa sessão de materialização lá com o Peixotinho, ela recebe uma flor, porque ela não dizia a ninguém que quando o nosso Chopin ele se apresentava a ela, ela conseguia vê-lo no plenilúnio lá da mediunidade, a sua visão psicológica, ela sentia um cheiro diferente, porque as violetas onde ela morava tinha outro cheiro, e a violeta que ela recebia, o cheiro era diferente, e ela ficava intrigada, mas nunca perguntou a Chopin. Um dia, quando ele materializa um pequeno ramalhete de flores para ela, ele pede para que seja dito o seguinte para ela, que aquelas flores elas eram colhidas durante a chuva, então aquela violeta era molhada, por isso um cheiro diferente, um cheiro oxálico, metálico. Entenderam? Então essa era a missão e a imagem que ela tinha, de sentir cheiros, de ver os espíritos. O Roberto de Canaleiras também, ela tinha como um grande inspirador, um médico famoso que inspirava o seu trabalho como espírito orientador. Um dos aspectos mais marcantes de sua atuação mediúnica foi a sua independência. É verdade, minha gente, essa mulher escreveu pelo menos 204 artigos, todos eles cotejados pelo reformador. Ela escreveu pelo ceareiro, que eu mostrei a vocês. Ela escreveu por variados meios de comunicação. Uma mulher que não terminou nem a 4ª série, minha gente, mas tinha coragem e independência a partir da leitura de Kardec para falar sobre aquilo que ela mais entendia, o mundo espiritual e seus fenômenos. É claro que essa independência, né, custava um preço, mas ela questionava com fundamento os entraves burocráticos que algumas casas espíritas impõem aos seus trabalhadores. Ela queria que os trabalhadores trabalhassem, era tanta regra que ela não via a produtividade das regras. E aí preferia seguir os preceitos da caridade evangélica a qualquer hora e local em que fosse procurada pelos sofredores. Ela não esperava para atender ninguém no centro espírita. Quando ela podia atender, atendia na própria casa, na casa do vizinho, mas ela promovia um trabalho constante. A vida dela era mediunidade dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Esperantista atuante, trabalhou na sua propaganda e difusão, através de correspondência que mantinha com outros esperantistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Embaixo aí a imagem, né, do nosso irmão Lawrence, a segunda imagem, a primeira é o Eurípides Barçanufo, Maria de Nazaré, como pintada por alguns médiuns psicopictógrafos, e no cantinho aquela famosa pintura de Jesus, que não é na verdade essa imagem, mas digamos que ela nos inspira a pensar que todo trabalhador, ali tem Ivone, mas todo trabalhador que trabalha para Jesus tem em sua ascendência Jesus de Nazaré. E aí, uma homenagem especial à nossa irmã, não podia deixar de falar sobre a vida dela, sem falar uma homenagem especial para ela, né? Faço questão de mostrar imagens dela muito menina, ela numa idade mais madura e ela bem mais madura, ou seja, uma senhora como a maioria de nós conheceu em suas obras, já que ela começa a psicografar já muito tarde. Aí nós vemos duas imagens, uma pintada por um médium com carvão e um lápis especial francês, que a gente chama de pastel aqui, mas é um crayon francês, e no meio a pintura inspirou-se naquela imagem ali, que é uma imagem de aniversário do Chico Xavier, e ela vai visitar o irmão e trabalhador Chico Xavier. Quando dos 10 anos de sua morte, a revista Reformador, de março de 1994, quem quiser pode acessar o site, mais uma vez, da Federação Espírita Paranaense, você vai encontrar no portal da FEB Paraná, você vai encontrar as revistas Reformador antes da década de 90. No portal da FEB, você vai encontrar a partir de 99. Publicou extensa matéria em memória da médium, de autoria de Augusto Marques de Freitas. Ali o articulista resumiu o sentimento que os espíritas dedicavam. A vida e a obra de Ivone do Amaral Pereira ficarão, olha o futuro, ficarão gravadas para sempre no coração
de todos nós e na história do espiritismo no mundo e no Brasil. Essa mulher marcou realmente a história do espiritismo. Aí um monte de obras dela, né, na verdade é um pequeno sendal de luz, ela escreveu muito mais que isso. A obra mediúnica de Ivone Pereira monta uma vintena, cerca de 20 livros, fora os escritos dela. Embora desde 1926 tenha recebido numerosas obras por meio da psicografia. Somente decidiu publicá-las na década de 1950, já na maturidade mesmo, após muita insistência dos mentores espirituais, dentre os quais Bezerra de Menezes, que pediu que ela publicasse Dramas da Obsessão, um belíssimo livro, é um pequeno opúsculo, mas que vale a pena, é uma história familiar, que é mais ou menos a história de todos nós presentes. Apesar do casal na história ser um casal de judeus, que tem uma cultura diferente da nossa, mas é fantástico a obra. Como também ela teve a oportunidade de trazer, sob insistência do irmão Charles, Cavaleiro de Mulheres, Devação do Invisível, livros que ela traz um pouco da sua história, inclusa no mundo espiritual, em outras encarnações. É uma espécie de demonstração que as pessoas, todos nós encarnados, temos uma vida aqui e outra no passado, ou no passado mais recuado, para lembrarmos que somos espíritas. Dentre as mais conhecidas obras dela, destacaram-se algumas. Vamos lá, minha gente. A mais conhecida delas, Memórias de um Suicídio, a mais conhecida delas. A capa original é aquela lá no canto. É uma capa em vermelho, para chamar a atenção na época, e uma imagem de fundo. Ao lado tem 3 imagens diferentes de Camilo Castelo Branco, para vocês verem a imagem diferente do autor, né? E Memórias de Suicida, esse livro foi publicado pela FEB no ano de 1955, ele já contava com 568 páginas, ditado e iniciado em 1926 pelo espírito Camilo Castelo Branco, completado posteriormente pelo espírito Leon Denis, que tornou-se o organizador da obra, já que ela tinha dificuldade de organizar por não ser uma hábil conhecedora da literatura e nem das compilações metodológicas. Ela precisou do trabalho desse fiel ajudante, desse fiel pesquisador e filósofo do espiritismo, Leon Denis. Constituiu-se num libelo contra o suicídio. Libelo é aquele livro que geralmente os processos são feitos em forma de libelo, um livro acusatório. Na verdade, o livro Memórias do Suicídio acusa a condição de suicida, mostra que nós não devemos assumir essa condição, descrevendo em sua primeira parte os sofrimentos experimentados pelos que atentaram contra a própria vida, que não são poucos, né? Nós sabemos disso, não são poucos. Na segunda e na terceira partes, focalizam os trabalhos de assistência e de preparação para uma nova encarnação, e a gente consegue acompanhar tudo isso quando lê a obra. Esta obra é considerada um marco na bibliografia mediúnica brasileira e o melhor exame sobre o suicídio sob o ponto de vista doutrinário espírita. E é verdade, ela consegue narrar com um colorido especial, fazendo com que qualquer criatura que leia a obra, mesmo com uma linguagem um pouquinho rebuscada, ela tenha uma imagem, mais ou menos, uma imagem do que é esse processo de suicídio. A próxima obra, Nas Telas do Infinito, a capa atual da obra é essa aí. A FEB, ela é quem postula-se como a editante, quem edita essa obra. Mais uma vez, está ali presente os 2 autores, o nosso irmão Camilo Castelo Branco e ao lado o nosso irmão Bezerra de Menezes. Apresenta 2 novelas, uma pelo espírito Bezerra de Menezes e outra pelo espírito Camilo Castelo Branco. Compre um livro, leve 2. É mais ou menos assim. Compre um, leve 2. Se tiver a oportunidade de lê-los, fique encantado. São 2 livros em um. Divide-se esta obra em 2 partes. Na primeira, o espírito Bezerra de Menezes narra uma história triste. É o título. E ele descreve em pequenos capítulos, ambientado em comunidade pobre do Rio de Janeiro, do século XIX. Inclusive, nós começamos a perceber por que houve um processo de transição do mundo escravista para o mundo não escravista. E o nosso irmão aqui nos dá uma visão espiritual. Na segunda parte, o nosso Camilo Castelo Branco traz a emocionante novela mediúnica O Tesouro do Castelo. Aí ele retorna ao século XVI e fica voltando para o século, indo para o século XVIII.
Desenrolada em Portugal no ano de 1640, esse ano marca o ano da restauração da monarquia portuguesa, um ano muito especial para as famílias nobres de Portugal, e o livro retrata isso muito bem. Isso é uma prova histórica do livro, mostrando que o amor e a bondade são qualidades indispensáveis à paz do homem em seu processo de reforma moral. Ambas as narrativas focalizam a lei de causa e efeito e divulgam os princípios espíritas, alertam os que sofrem a expiação de provas dolorosas. Cada personagem dessa obra faz uma lembrança a nós, um grande alerta, porque nas telas do infinito mostra que nós não somos apenas criaturas do agora. Estamos encarnados agora, mas tivemos uma vivenda no passado e vamos ter vivendas no futuro. Então, nos preparemos para isso. É o grande pedido, principalmente de Bezerra de Menezes. Aí nós temos uma novela riquíssima que é escrita a duas mãos, escrita pelas mãos do nosso irmão Charles, assumindo a condição de escritor, e também pelo nosso irmão Leão Tolstói. Embaixo eu descrevo aí, e a capa que a FEB deu à obra atualmente, Amor e Ódio, Rio de Janeiro, FEB, 1956. 553 páginas, Ave Maria, meu Deus, é muito grande, né? Mas lê com calma, com carinho, tranquilidade, que você com certeza vai ler. Lê uma questão mecânica, a gente aprende rapidinho. Ditado pelo espírito Charles, enfoca o drama de um ex-aluno francês do professor Rivaio, Allan Kardec, o artista Gaston de Saint-Pierre, acusado de um crime que não cometeu. Agora veja o que acontece. Ele cometeu um ato que leva ele a cair na situação de ser preso por um crime que não cometeu. Agora veja o que é que leva ele a começar a entender o que está acontecendo. Após grandes padecimentos, ele sofre muito, gente. Só não sofre estupro, mas sofre muito, muito mesmo. Recebe esclarecimentos elucidativos por meio de um exemplar de O Livro dos Espíritos. Ele começa a ler o exemplar e começa a entender. Se ele está passando por aquela prova, ele precisa passar por ela. Não estou dizendo aqui que o personagem se conforma, não, minha gente. O nome disso é resiliência. Ele passa a entender o que está sofrendo. Continuando. A época em que este foi lançado pelo codificador. Lembre-se, só tinha 500 perguntas. Em romance empolgante, a médium Ivone Amaral Pereira retransmite o drama vivido pelo fidalgo Gaston de Saint-Pierre, ex-aluno do professor Denis Rivaio, mais tarde Allan Kardec, que por uma infeliz paixão foi acusado de crimes que não cometera. Infeliz paixão. Mas ele gostou da paixão. A gente vai ver isso no filme, no livro. O que resultou o seu injusto degredo. A obra relata ao contato das lições contidas em O Livro dos Espíritos, com que o próprio codificador do Espiritismo presenteado. Em lances de muita emoção, o leitor verificará a vitória da coragem, da fé e da confiança na justiça divina, auridas na compreensão dos princípios da doutrina espírita. E aí é que eu lembro de uma questão bem interessante. Obrigado, Jorge. Lembro de uma questão bem interessante. Quando eu estava preparando esses slides, eu estava conversando com um menino que está preso, um ex-aluno meu que está preso. E ele me perguntava, olha, o que está acontecendo, eu não me sinto culpado. E eu não tinha o que dizer para ele. Só disse a ele, quando sua mãe for lá para o presídio, vier do presídio, peça ela para comprar o livro Amor e Ódio. E esse livro é bom, você vai ler e vai dizer, eu não tive nem coragem de pegar, ler esse livro, que ele vai mostrar uma situação parecida com a sua. Não, eu quero ler esse para que ele tirasse suas próprias conclusões. Para não parecer que eu fosse pretencioso, querendo ser melhor que ele. Então, espero que ele leia e aprenda com a obra, Amor e Ódio. A próxima obra é a Tragédia de Santa Maria, Rio de Janeiro, FEB, mais uma vez, 1957, tem 277 páginas. Ditado pelo espírito Bezerra de Menezes, ambientado em uma fazenda de café em Vassouras, Rio de Janeiro. Este livro é destinado à juventude sedenta de luz e iluminação, apresentando conceitos de moral cristã. Ao tratar de duas encarnações sucessivas do mesmo grupo, preocupa-se em elucidar os equívocos causadores da tragédia, crime e dor. Em sua narrativa, o leitor identificará que o ideal cristão irá infiltrar novas seivas nos corações sedentos de luz e de justiça. Essa obra, a Tragédia de Santa Maria, recebeu várias adaptações, inclusive novelas foram escritas baseadas
nessa obra. Quem quiser ler essa obra em letras grandes, tanto pode baixá-la no site luzespírita.org.br, como pode baixar essa obra no Instituto Dorina Louil, Parcelos, que ela é toda narrada, ela está toda narrada em voz humana. Muito bom o trabalho do pessoal do Instituto Dorina Louil. Nem sempre a gente está com predisposição ou disposição para ler um livro e de repente é uma outra forma de ler o audiobook. Então, de repente, vocês façam isso, vão gostar da experiência. Ressurreição e Vida, Rio de Janeiro, FEB, 1963, 314 páginas, ditado pelo espírito Leon Tolstói. Compreende 6 contos e 2 mini-romances ambientados na Rússia dos czares. Essa obra, quando eu tive a oportunidade de ler o mês passado, eu baixei essa obra no bvespírita.com, que é uma biblioteca de livros virtuais, tanto áudio como esse ainda não está em áudio. Mas Ressurreição e Vida trata de um autor que conheceu de perto o cristianismo. Não o cristianismo pregado no seu país, na Rússia, mas o cristianismo à luz de um pensamento revolucionário. Ele teve contato com uma outra observação, uma outra imagem, uma outra ideia de Cristo. Então, Leon Tolstói, nesse livro, ele traz essa abordagem de Jesus como sendo o personagem próximo de toda criatura. É uma obra que nos faz ficar apaixonados pela Rússia e ao mesmo tempo também pela espiritualidade, já que a presença, o desfile de mentores é muito grande nessa obra. Eu aproveito e coloco uma frase do nosso Leon Tolstói: a razão não me ensinou nada, tudo que eu sei foi me dado pelo coração, ou seja, pelo espírito, pelo sentimento, pelas emoções. E esse é Tolstói, claro que todo mundo acha ele horrível, mas ele era bonito, minha gente. Às vezes ele deixava a barba assim, não é? Eu conheço um amigo meu que já deixou a barba desse jeito, mas a mulher dele disse que ia colocar álcool e tocar fogo. Aí ele agora está cuidando direitinho, né? Não está deixando ficar desse tamanho não, mas ele tem uma barba parecida. Eu não sei quem é, então você também conhece. Os próximos livros, rapaz, ele colocou os 3 numa só lâmina. Foi proposital, minha gente, porque esses 3 livros pertencem a uma trilogia. E geralmente Ivone orientava que quem fosse ler esse livro, lesse segundo a trilogia. Diferente de outras obras, mas se eu ler a segunda, não tem problema, mas aí o ideal é você ler a primeira para entender a segunda, e a segunda para entender a terceira. Vamos lá. Nas Voragens do Pecado, Rio de Janeiro, FEB, 1960, 317 páginas. Primeiro volume de uma trilogia ditada pelo espírito Charles. Relata a trágica história do massacre dos huguenotes na noite de São Bartolomeu, uma homenagem ao nosso irmão José Nilson, que palestrou sobre isso, né? Dia 23 de agosto de 1572, foi a famosa noite de São Bartolomeu. Durante uma encarnação anterior da médium, na personalidade de Ruth Carolina, uma das suas personalidades, de La Chapelle, ela foi uma das mandantes do assassinato, porque os huguenotes eram os puritanos, os, abre aspas, evangélicos reformados da França no século XVI. Eram chamados de huguenotes. Foi um grande massacre. A Rainha Margot, tem muitos personagens presentes nessa história. O Cavaleiro de Núñez, Rio de Janeiro, FEB, 1976, 216 páginas. Segundo volume da trilogia, mostra a encarnação da médium ainda na França, na personalidade de Berthe de Somerville. É um romance dramático, cheio de emoção, guiando o leitor pelos intrincados, pelos complicados, íntimos, não é? Caminhos das reações humanas. O poder criativo do autor espiritual é incontestável. O poder de Charles de descrição é verdadeiramente incontestável. Emociona a gente pela simplicidade. Nas narrativas misturam-se o amor, a revolta, o ódio, a alegria, a dor, a coragem e tantos outros fatores que compõem os aspectos da vida no mundo físico. A história se desenrola na França de Luís XIV, o famoso Rei Sol, que no auge do absolutismo e das ilusões do poder temporal, envolvendo espíritos que reencarnaram em conjunto para se auxiliarem mutuamente. Os laços de heroísmo e dedicação de alguns se mesclam aos decessos de outros, fazendo prever a futura aplicação da lei de causa e efeito.
mostra o bom e o eficiente aproveitamento das oportunidades, gerando vitórias libertadoras ou fracassos que serão corrigidos em novas reencarnações. Encerra um mundo de ensinamentos aplicáveis ao grande processo evolutivo da alma. E em se falando da Europa do século XVII, da França do século XVII, a França absolutista, a França dos pensadores Charles Boissier, a França de Thomas Hobbes, a Inglaterra de Thomas Hobbes, a França de variados pensadores como o Voltaire no futuro, como o Charles de Secondet, o Barão de Montesquieu no futuro, ou seja, uma França que vai sofrer os intricados problemas, os íntimos problemas do absolutismo. E esse Luís XIV é o famoso rei construtor, o Rei Sol, foi o construtor da Catedral de Notre Dame, foi o construtor do famoso Palácio de Versalhes, do famoso observatório francês. O cara era um gênio, mas ao mesmo tempo era prepotente, como todo rei absolutista na França. E o terceiro romance, O Drama da Bretanha, Rio de Janeiro, Febre, ano do meu nascimento, 1974, 2006, 206 páginas, terceiro e último volume da trilogia. Ilustra como a médium, agora como Andréa de Guzmán, não consegue suportar os embates de uma expiação e se suicida por afogamento. Lembrando do que ela sofreu quando nasceu. Com 29 dias ela teve um problema de sufocação. Era a reclamação dessa vivência, desse momento, narrado no Drama da Bretanha. E este romance, passado nas costas da Bretanha, província da França, desperta o interesse do leitor, pois o espírito Charles, com riqueza de fatos, narra a empolgante história da jovem Andréa. Lembrando que a história dela vai se encontrar com a história da vida dela. Provando para nós que quando a gente lê um romance, a gente acha que não vai acontecer conosco. Vai, e talvez seja a nossa vida sendo destilada aos nossos olhos. Quem lê uma obra como essa, com certeza, em algum momento se encontra na história desses personagens. Só continuando, que envolvido em processo obsessivo, sofre a implacável perseguição de um inimigo espiritual, sendo em consequência até mesmo rejeitada pelos próprios pais. No entanto, tem ao seu lado o irmão mais velho, Victor, buscando auxiliá-la em sua reabilitação espiritual. Focaliza a prece com sua ação benéfica no amparo daqueles que lutam para a justa reparação de faltas cometidas em vidas passadas. O leitor se beneficiará muito de ler antes os outros 2 volumes, dessa série, intitulados Nas Voragens do Pecado e O Cavaleiro de Lumieres, completando com O Drama da Bretanha. Esses 3 livros, fiz questão de colocar as imagens ali. Esses 3 livros atualmente estão com essas capas. É o novo projeto gráfico da Federação Espírita Brasileira. Todo mundo que comprar esse livro sabe que tem que comprar os 3. Se comprar primeiro um, compra o primeiro da trilogia, que é Nas Voragens do Pecado, que é esse verdinho que está aqui no canto. O segundo, O Cavaleiro de Lumieres, o azul que está em cima. E o último, O Drama da Bretanha. Aí ao lado, um pequeno esquema com imagens possíveis do espírito Charles, o famoso médico Roberto de Canaleiros, o moço da Marguinha, e Lalita, que era filha de Ivone nessa encarnação no Drama da Bretanha. Então, o texto em si, ele vai se confundir com a vida dessa personagem. E aí, Dramas da Obsessão. Essa obra, minha gente, todo mundo que procura saber a dificuldade que as obsessões fazem a gente passar, eu geralmente indico a leitura dessa obra. O grande problema está na dificuldade da leitura dessa obra, já que Bezerra de Menezes não facilita não. A linguagem em português rebuscada, e aí dificulta a leitura. Mas se você tiver a paciência de ler calmamente, vai entender os dramas que a nossa vida diariamente ela nos faz passar sobre vexação ou sob vexação desses espíritos que nos influenciam. Então, Dramas da Obsessão, Rio de Janeiro, Febre, 1964, 209 páginas. E aí nós temos
ela é ditada pelo espírito Bezerra de Menezes, compreende 2 novelas abordando o tema obsessão. Mais uma obra de alta expressão doutrinária através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Este livro é dividido em 2 histórias baseadas em fatos reais. A primeira delas, Leonel e os Judeus. E a segunda, A Severidade da Lei, que é uma reflexão da primeira história. Ambas demonstrando que não podemos fugir à lei de causa e efeito ou de ação e reação. Lei que burila o espírito. Este livro é destinado à juventude sedenta de luz e iluminação, apresentando conceitos de moral cristã. Ao tratar de 2 encarnações sucessivas no mesmo grupo, preocupa-se em elucidar os equívocos causadores da tragédia, crime e dor. Em sua narrativa, o leitor identificará que o ideal cristão irá infiltrar novas seivas nos corações e sedentos de luz e de justiça nas almas em torno do amor, apresentando 2 cativantes narrativas. Bezerra de Menezes consegue manter a atenção do leitor do princípio ao fim, presenteando-lhe preciosos ensinamentos que se destacam a cada página lida. Se de um lado, Dramas da Obsessão nos ajuda a compreender o fenômeno da obsessão, de outro nos põe a par das ligações terríveis que o ódio e a vingança forjam entre as criaturas, requerendo por vezes séculos de sofrimento até que se dissolvam ao toque suave do perdoar 70 vezes 7 vezes. Garanto a vocês, ler esse livro, que não é grande, é pequenininho, é um opúsculo pequeno, vocês vão encontrar situações, eu encontrei situações, e proponho a vocês também, se puderem ler, vão encontrar situações corriqueiras, revestidas daquela ideia de que eu sou perseguido, ninguém gosta de mim, eu sou a criatura mais terrível, eu sou a criatura que mais sofre, Deus, porque eu. Você vai entender que muitas vezes você sofre, você é acicatado por problemas que a sua vida propõe e a sua vida alimenta o processo de obsessão. E que, na verdade, se nós queremos acreditar nesse processo e achamos que ele é ostensivo, muitas vezes os espíritos são inteligentes. Nossos irmãos são criaturas inteligentes, não se apresentam, só apenas influenciam nossa vida para tentar nos atrapalhar. E é nesse momento que achamos que apenas nós somos responsáveis, somente nós, responsáveis por tudo e que estamos sozinhos. É aí que vivem os ateus, é aí que vivem os materialistas, enganando-se, achando que apenas essa vida é a única vida que eles têm. E aí se encontram com a dificuldade de encarar depois que morrem a vida após a morte. E o processo de não destruição do espírito imortal. O corpo se destrói, mas o espírito é vivaz, ele é eterno. E aí eu coloquei de uma aula do Clóvis Nunes, que eu havia assistido, de uma palestra, sobre esse livro. O livro propõe isso para a gente: combate à obsessão, primeiro ponto, está ali na lâmina. Depois, disciplina do pensamento, orar e vigiar. Ali ele não está dizendo seja neurótico, não, viu? Orar e vigiar não é ser neurótico, não. Não é aquela pessoa que passa toda hora ali orando, não. Orar significa a boa ação também. A oração é o verbo em ação, é trabalhar em função de agir para o bem. E o conhece a ti mesmo, que é a reforma do caráter. É o princípio para mudar. Conheça-se a si mesmo. Se você não conhecer-se a si, não conhecer-se em si, não conhecer-se para com si mesmo, com certeza não poderá conhecer ninguém nessa vida. E aí nós temos o livro, o pequeno livro, Sublimação, apresenta 2 contos ditados pelo espírito Charles, um ambientado na Pérsia, atual Irã, e o outro na Espanha, e 3 contos pelo espírito Leon Tolstói, ambientados na Rússia. Aí nós temos uma imagem de Charles, já em idade bem madura, e acima, mais uma vez, Amaro Brito não, é Leon Tolstói, que Amaro Brito cortou a barba, não Silvia colocava gasolina. Então, aqui nós temos uma rápida menção. Como escritora, publicou muitos artigos em jornais populares, produção atualmente desconhecida, muita gente não conhece, ainda está sendo feito um trabalho por alguns pesquisadores da FEB, da Federação do Paraná, e também aqui de Pernambuco. O pessoal está cotejando textos para montar um novo opúsculo sobre textos escritos por Ivone. Artigos em jornais populares, produção atualmente desconhecida, que carece de um trabalho amplo de recuperação. São ainda da autora. Aí nós vamos ver alguns livros que são pequenos opúsculos
mas que são de Ivone, sob inspiração, na verdade, são psicografados, são inspirações que Ivone recebe em alguns textos. A Família Espírita, que é um livro pequeno, pequeno opúsculo, 99 páginas, onde se faz uma menção em 19 mensagens sobre o que se tem acerca da família sobre o Espiritismo, à luz do Espiritismo, que é família, como a família deve se fundamentar, os conceitos basilares de família, etc. Depois, a luz do Consolador, que a FEB quem publica como pequena obra, em 97, uma espécie de coletânea de artigos da Médium na revista Reformador, que é a revista da própria Federação, originalmente entre a década de 60 e 80, e aí eu faço uma ressalva para a gente saber mais ou menos o desencarne dela. Desencarnada em 1984, Ivone do Amaral Pereira, autora de 12 livros publicados pela FEB, entre os quais Memória do Suicida e Um Suicida e Ressurreição e Vida, deixou um público leitor cativo, ávido por novo contato com suas ideias e seu ideal espírita. Ativa colaboradora da revista Reformador, publicada pela FEB desde 1883, deixou ali artigos de conteúdo esclarecedor e confortador. Atendendo à expectativa de espíritas e não espíritas, seus apreciadores, a FEB reuniu uma coletânea desses artigos sob o título de A Luz do Consolador, que se torna um dos livros mais vendidos quando se vai estudar o trabalho e a obra de Ivone do Amaral Pereira. Você ainda encontra pela FEB esse livro, né, A Luz do Consolador. Não é montado em perguntas e respostas como o Consolador e Emmanuel, é montado em excertos, em apontamentos que ela escrevia à medida que ela passava pelas sessões espíritas e pelo trabalho no movimento espírita. Depois, Cânticos do Coração, que aí o Centro Espírita é um pessoal que Chico Xavier ele ajudou muito, que é o Centro Espírita Leon Denis. Eles são paulistanos, Chico Xavier doou muitas obras para eles. Essa obra tem 246 páginas, é uma coletânea de artigos publicados no jornal Obreiros do Bem, que era um jornal que ela escrevia na época, Devassando o Invisível, esse publicado pela FEB em 1963, 232 páginas. A autora, sob a supervisão de instrutores espirituais, desenvolve uma dezena de estudos sobre temas doutrinários, inclusive reencarnação, mediunidade, cristificação. Ela escreve sobre Cristo, sobre por que chamarmos Cristo de Cristo e a origem do cristianismo, um pouco de história, você vai encontrar nesse livro também, sob inspiração do espírito Leon Denis e de Bezerra de Menezes, com base em fatos por ela observados e vividos no mundo espiritual. Um livro pequeno chamado Evangelho dos Simples, que é uma pequena, como se fossem as bem-aventuranças. O livro de Eneida, que é na verdade uma espécie de análise do pensamento da Bíblia, à luz da escrita e da vida como ela via, né? Os Pontos Doutrinários, que reúne crônicas publicadas na revista O Consolador, só as crônicas, onde ela tratava de comentar as relações dos espíritas uns com os outros e a relação do movimento com outras religiões. E, é claro, um pouco do comentário sobre a filosofia em sua evolução no mundo todo, relacionando com o espiritismo no Brasil. Também Recordações da Mediunidade, esse é um livro carinhoso para quem quiser ler. É muito carinhoso, é um livro que mostra a experiência de uma médium, que não fala só de amor, carinho e vitórias, mas fala também de fracassos, de dores, de sofrimentos. É um livro que abre espaços para que você se sinta médium e gente ao mesmo tempo, e não um demiurgo ou um quase Deus. A Lei de Deus, que também passa a ser um pequeno roteiro de análise e observação. E nos primeiros dias de março do ano de 1984, Ivone afirmara que não valeria a pena o trabalho de colocação de um marca-passo. Ela sabia que ia desencarnar. Ia colocar um marca-passo, mas era só para melhorar a sua desencarnação. Ela disse o seguinte: retornou assim ao mundo espiritual uma das mais respeitáveis médiuns do movimento espírita brasileiro, Ivone do Amaral Pereira, às 22 horas do dia 9 de março daquele ano, 1984, quando também o então escritor George Orwell lançava uma obra referindo-se a essa data como sendo a data da grande evolução do planeta. Ele errou nisso, mas ele tentou acertar. Após um longo período de atividades na Casa Espírita, muitos de nós não conhecíamos essa médium tão bem, aí o cartaz muito bem
elaborado da Federação Espírita do Estado de Goiás, quando homenagearam ela em 2002, no mês de abril, 25 de abril. Esse seminário foi só sobre a vida, a obra e mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Estão algumas obras, em especial, né? Algumas escritas por ela, né? A discografia dela ali, as obras no cartaz. Nesse lado, uma homenagem feita pela Federação Espírita do Paraná. Embaixo aquela imagem no início, que eu mostrei a vocês, trabalhada no céu, no azul celeste, e um caso de reencarnação, que é uma espécie de cronologia da vida da médium, mais especificamente a cronologia dela. Aí estão alguns opúsculos, um livro que dá origem à minha palestra, que é Ivone do Amaral Pereira, O Único Mundo à Alma, e as obras de uma projeção hexagonal. E embaixo, as obras de Kardec, ainda apresentadas de maneira rara. E para concluir, como já vimos, a mediunidade apresentou-se nos primeiros dias da vida terrena da nossa médium, através do fenômeno de catalepsia, vindo a ser este um fenômeno comum na sua vida a partir dos 16 anos. A maior parte das reportagens de além-túmulo, dos romances, das crônicas e contos relatados por Ivone Pereira, foram coletados no mundo espiritual através deste processo, na hora do sono reparador. A sua mediunidade, porém, foi diversificada. Foi médium, psicógrafo e receitista, homeopatia, assistida por entidades de grande elevação como Bezerra de Menezes, Charles, Roberto de Canaleiras, Bittencourt Sampaio. Praticou a mediunidade de incorporação e passista. Possui mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar algumas sessões de materialização, mas nunca sentiu atração por esta modalidade mediúnica. Os trabalhos no campo da mediunidade que mais gostava de fazer eram os do desdobramento, incorporação e receituário. Como foi dito, através do desdobramento noturno, que Ivone Pereira navegava através do mundo espiritual, amparada por seus orientadores, coletando as crônicas, contos e romances com os quais hoje nos deleitamos. Como médium psicofônico, pôde entrar em contato com obsessores, obsidiados e suicidas, aos quais devotava um carinho especial, sendo que muitos deles tornaram-se espíritos amigos. No receituário homeopático, trabalhou em diversos centros espíritas de várias cidades em que morou durante 54 anos de atividades. Aí está aquela imagem que no começo eu mostrei para vocês, os 15 anos de idade dela. Foi uma médium independente, que não submetia aos entraves burocráticos que alguns centros exercem sobre seus trabalhadores, seguia sempre a igreja do alto, ou seja, os espíritos de Deus. Não valia que os homens viviam na terra, não. E com ela exercia caridade a qualquer hora e a qualquer dia em que fosse procurada pelos sofredores. Sempre estava pronta a ajudar. Não perguntava por quê. Não perguntava. Foi uma esperantista convicta, que na época sofreu muito por isso. O Esperanto não foi bem-vindo no Brasil. A Sociedade Lorenz sofreu muito com o Esperanto no Brasil, e ela foi uma das mais importantes divulgadoras, sem ser uma grande intelectual. Isso é importante notar. E trabalhou arduamente na sua propaganda e difusão, através de correspondências que mantinha com outros esperantistas, tanto no Brasil quanto no exterior. Para vocês terem uma ideia, Ivone é muito mais conhecida no Japão do que no Brasil. Ela, numa comunidade japonesa, ela escrevia quase que diuturnamente para os amigos no Japão. E aqui a gente esquece dessa grande mentora, e Nora nos fez lembrar promovendo esse seminário. Desde muito pequena cultivou o estudo e a boa leitura. Aos 16 anos já tinha lido obras dos grandes autores como Goethe, Bernardo Guimarães, José Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros. Escreveu muitos artigos publicados em jornais populares. Todos foram perdidos. Estamos tentando resgatar agora. Talvez em 2017 tenhamos um novo livro com novos textos readaptados. Aí estão autores que ela escreveu, né? Ela escreveu Leão Tolstói, ao centro aí o nosso caríssimo Arthur Conan Doyle, né? Lá o Camilo Castelo Branco. Temos os autores, alguns, que ela apresentou na sua mediunidade. E por fim,
no dia 10 de julho de 1989, o Centro Espírita Ivone Pereira recebeu uma carta na qual o subscritor narrava que, desesperado, pensava em dar fim à sua vida, quando uma senhora idosa, bem trajada e sorridente, apareceu e disse: meu nome é Ivone do Amaral Pereira. Sei o que pensas fazer. Desista. Escreva uma carta para o Rio das Flores, no Rio de Janeiro, que de lá receberá ajuda. Além de dissuadi-lo do suicídio, Ivone ainda lhe incutiu o respeito pela vida e a grandiosidade deste privilégio. Na elaboração de suas obras, Ivone Pereira comumente era conduzida pelos mentores ao além, para depois poder passar para o papel, a ação, ou seja, a mensagem do plano espiritual, como já falei, no livro Memória de um Suicida, você encontra essa marca. Logo na introdução você vai encontrar a explicação de Ivone de como ela conseguiu obter a obra. É bem interessante. Aí a imagem dos seus amigos trabalhadores, ali é a sala de comunicação, é bem grande, na verdade, hoje é bem maior, tem muito mais gente. Eu peguei uma imagem da época, 1991, na época o movimento estava bem forte, e aí trabalhadores da época também, só para a gente deixar. E aí, o que eu falei para vocês, lá em cima, o momento que Camilo Canto Botelho, o Camilo Castelo Branco, está saindo do corpo físico, é a mesma forma que a pele espiritual, saindo do corpo. Quem quiser ver toda a obra descrita, é só acessar no Google o pessoal do Projeto Imagem. Coloca assim, Projeto Espírita, Projeto Imagem. Clicar, você vai encontrar um site só sobre obras espíritas através de imagens. Muito legal, para fazer palestras, para entender também, é muito interessante. Gil costuma acessar algumas imagens, isso aí é o pessoal do Projeto Imagem. Aí, mais uma vez, a nossa irmã com Jesus, né? Ali ao lado, com o Camilo Canto Botelho. Embaixo, a radionovela, que é... Minha gente, olha, se vocês ouvirem a radionovela, o pessoal da Legião da Boa Vontade fez um trabalho fabuloso com essa radionovela, A Memória de um Suicida. São mais de 39 vozes nessa novela. São vozes que vão dar vida às palavras desse livro. Quem puder obter, com certeza é uma ótima aquisição. E quem quiser obter gratuito, é só baixar na internet, você encontra com certeza. Mas é melhor comprar, que ajuda a nossa obra, né? E a imagem em crayon pintada do nosso irmão Chico Xavier e de nossa irmã, não é? Então está aí o nosso trabalho sobre Ivone do Amaral Pereira.